Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Marcela Bernardi, psicóloga, jornalista e coach educacional. Vida é o que acontece enquanto estamos pensando em outra coisa. Essa é uma frase do Oscar Wilde, que foi um escritor famoso. E eu começo trazendo essa frase porque, se a gente parar para refletir sobre ela, muitas coisas passam a fazer sentido. Às vezes a gente não dá atenção devida para os filhos porque está com a cabeça cheia, pensando em trabalho, problema. Mesmo estando com os filhos, a cabeça está em outro lugar. Às vezes é constantemente assim e a gente nem percebe. E esse não perceber é justamente o momento em que a gente está dentro da frase, ou seja, quando eu nem percebo o que eu estou fazendo de verdade, parece que as coisas estão acontecendo no piloto automático. É porque a vida, no fundo, está passando e a minha cabeça está em outro lugar. Quantas vezes, por exemplo, você entra no carro para dirigir e aí quando você vê já até chegou em casa, nem se deu conta de como saiu do trabalho e foi parar em casa? Teus pensamentos estavam distantes. E essa já é uma diferença brutal entre nós adultos e as crianças. A criança fica tão presente, tão dentro da brincadeira dela, tão absorta no mundo dela, e isso significa que a mente dela está fazendo o trabalho, que é se concentrar no aqui e agora. E nós adultos, muitas vezes, distantes desse momento presente, não entendemos a criança. A gente não está na mesma sintonia que ela. Ela apreciando a natureza, os brinquedos, o jogo que está jogando e fica horas e horas ali focada no que está fazendo. E nós, vivendo no nosso mundo de adultos, que a gente insiste em separar só esse, como se o mundo da infância não pudesse ser levado em consideração, o que a gente faz? Fulano, vem almoçar, venha já para a mesa, já está todo mundo aqui. Fulano, hora de ir para o banho. Sempre de acordo com as nossas regras, as nossas demandas, o nosso cronograma de adulto. Aí a criança larga tudo que está fazendo, vai braba até a mesa e o pai e a mãe, sem entender, o que faz? Ainda reclama da cara do filho. Por que você está emburrado? Coma salada. Eu já disse para não ficar com essa cara. Se continuar assim, não tem brinquedo depois do almoço. Mas a gente adulto não percebe que simplesmente interrompeu tudo o que a criança estava fazendo para que ela viesse cumprir um protocolo nosso. Talvez aquele filho não estivesse com fome ainda, ou talvez o momento de jogo que ele estava jogando era muito importante para ele, e se ele ficasse mais uns 5 minutinhos ele ia conseguir resolver, passar de fase, mas a gente não quer saber. Ai, mas é uma criança e ele estava só brincando. Brincar é coisa séria para a criança e importantíssima. O momento de brincar é essencial, mas tem que ser do nosso jeito sempre. E ponto. E que jeito é esse nosso jeito? É o jeito de mente ocupada. Se fosse de mente presente, sentindo a vida que está passando à nossa volta realmente, talvez fosse o jeito certo para fazer a gente enxergar que exatamente naquele momento a criança não ia poder largar tudo o que estava fazendo. A nossa mente ocupada muitas vezes não deixa a gente enxergar essas situações. E fato é que não dá para a gente cuidar da criança sem cuidar do adulto que cuida dela. Entende? Começa por nós. Adulto é a causa, criança é a consequência. Não tem como existir crianças saudáveis sem ter adultos saudáveis no entorno delas. Se a gente quer realmente uma educação de qualidade, uma vida com valores e princípios para os nossos filhos, um dia a dia cheio de significado, com disciplina, a gente precisa começar olhando para nós mesmos. A partir desse olhar, a gente pode aí sim olhar para a criança. Porque aí vai ser possível olhar para a criança a partir dos olhos dela, levando em consideração a existência dela, com seus desejos, vontades, anseios, necessidades, não só jogando o que é nosso, nossa vontade, nosso desejo, nossa necessidade em cima da criança e fazendo com que ela cumpra simplesmente. Eu não posso olhar a criança com a cabeça do adulto. E uma mente presente vai ajudar muito nesse sentido. Então anota isso, um tempo de qualidade é melhor do que um tempo sem estar presente de fato. Por menor que seja o tempo que você passar com os teus filhos, passe esse tempo com qualidade. E essa qualidade começa por você estar ali presente de fato. Não adianta brincar com os filhos se você estiver pensando no trabalho. Não adianta ler uma história para eles se você estiver com a cabeça nas contas que você tem para pagar e não vai dar conta. Calma, respira, uma coisa de cada vez. O tempo não para, o tempo não volta. E o tempo que você passa com os filhos, especialmente quando eles ainda são pequenos, é precioso demais para ser perdido. Viva no momento presente, que é quando a própria vida está acontecendo. Ansiedade normalmente quer dizer que não se está vivendo no presente de fato. A ansiedade vem quando o nosso cérebro está pensando em alguma coisa de amanhã, algum problema para resolver ou a própria incerteza do dia seguinte. Mas pare e pense, o que a gente tem é hoje, é o agora.
Não quer dizer que a gente não vai fazer planos para o futuro, longe disso. Mas não adianta fazer um monte de plano sem saber desfrutar do momento presente, porque isso só vai gerar ansiedade. E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu perder o emprego? E se acontecer tal coisa? Elimina esse "e se" dos teus pensamentos. Isso é sofrer por antecipação. E eu falo sofrer porque a maioria desses nossos pensamentos "e se" que causam ansiedade são relacionados a coisas negativas. E o pior, cerca de 80% desses pensamentos que a gente só pensa mesmo. Nunca vão se tornar realidade. Então, desfrute do momento presente. Não esteja com os filhos mexendo no celular. Não esteja com eles só de corpo presente, mas sem a mente. Você precisa estar ali de corpo e alma, literalmente. Quando isso acontecer, você vai ver que só por isso muita coisa vai começar a mudar. E talvez você esteja se perguntando: ah, mas isso aí é um jargão, que coisa boba. Ou não é bem assim, a criança nem sabe. A criança sabe, percebe, sente mais do que você. Parece uma coisa simples e é simples de mudar isso, mas esse simples começa fazendo uma baita diferença. Uma mente presente faz você perceber o outro, respeitar o momento e o espaço desse outro, seja ele adulto ou criança, faz você ter empatia. Se a tua mente estiver ocupada, não ali presente, você não tem como se colocar no lugar do outro. Tua cabeça está a mil, divagando, viajando. Ter empatia pela criança significa, além de não simplesmente interromper o que ela está fazendo, também falar na altura da criança. Isso é bem interessante, né? Então propicia uma escuta ativa, é um gesto de empatia, fortalece o vínculo entre você e o teu filho, ajuda a aumentar a autoestima da criança. Simples e muito poderoso, mas você precisa estar presente para fazer isso. Não é só se posicionar na altura da criança, mas sim olhar nos olhos, prestar atenção ao que ela diz, responder as perguntas, sempre com uma atitude respeitadora e amorosa. Você se iguala à criança, é empático, não fala de cima, né? Isso mostra que você se importa, mas se importe de verdade. Faça isso 100% presente, não com mente ocupada, não mexendo no celular, isso é extraordinário. Só de falar assim com algumas crianças em algumas situações, algumas vezes eu me posicionei assim, abaixada, presente, e a mãe da criança que eu atendia viu, a mãe ficou impressionada, sem acreditar quase na resposta da criança, porque é inédito até para a criança, especialmente a primeira vez que ela vivencia isso. E ela responde, alguém se abaixou para falar com ela. Pense na importância que a gente dá fazendo isso, né? No respeito, no ouvir, no prestar atenção, no cuidar, no estar realmente presente ali com ela. E não só por conta da criança, mas por você também. Quando foi a última vez que você parou simplesmente para apreciar as estrelas, o ar fresco, ou de literalmente se deliciar com a água quentinha de um bom banho? Se isso não acontece faz algum tempo, provavelmente é porque a tua mente está por aí, ocupada a mil, pensando que você tem que buscar os filhos, que vai se atrasar para a reunião, que precisa comprar o que está faltando no supermercado, etc. E com isso você ignora o presente de uma maneira bem cínica. Por que cínica? Porque o estresse que você sofre está sendo criado por você mesmo, pelos teus pensamentos. Muito da ansiedade que você vive pode vir daí também, ou seja, a tua mente está criando problema, porque você está se antecipando e nada disso é real. Até que isso aconteça, se isso se tornar realidade, você está vivendo na imaginação, sofrendo desnecessariamente. E se você chegou até aqui, conseguiu prestar atenção, focar no que eu disse, parabéns! Então, dá um like no vídeo e depois disso, simplesmente viva, aprecie o momento, sinta o que se passa aí, agora.